Quero que você pegue sua Bíblia e abra comigo no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Ele me pediu para trazer para vocês essa noite, o título dessa mensagem é Completo e Equipado. É uma mensagem sobre a suficiência das Escrituras. Enquanto permanecemos firmes, devemos permanecer firmes na autoridade da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 é um texto com o qual, sem dúvida, todos nesse edifício estão familiarizados. Mas vamos ouvi-lo novamente. Esta é a palavra de Deus. Começando no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para treinar em justiça, para que o homem de Deus seja adequadamente equipado para toda boa obra. Nesses dois versículos, o apóstolo Paulo dá grande ênfase à suprema importância da palavra de Deus. E há duas verdades especificamente aqui que ele traz à nossa atenção. A número 1 é o fato de que a Bíblia é a palavra divinamente inspirada por Deus. É o único livro em todo o mundo que pode se dizer que foi soprado diretamente da boca de Deus. E a segunda verdade aqui é a suficiência das Escrituras. Que a Bíblia contém tudo o que eu e você precisamos para ser salvo e para ser santificado. Em qualquer outro livro cristão que você leia, deve ser apenas para reforçar o que a Bíblia diz e o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia é suficiente dentro de si mesma para fazer o trabalho em sua vida que precisa acontecer. Nada mais precisa ser adicionado a esse livro. Se houver mais alguma coisa que você precisa saber sobre como ser salvo e como crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Deus teria colocado isso na Bíblia. Há certos tópicos sobre os quais eu gostaria de saber mais. E certas questões difíceis. Às vezes, acho que tivéssemos apenas mais um capítulo sobre isso, aquilo, ou se houvesse mais um livro na Bíblia, isso cobriria tudo, seria muito útil, mas tenho que me lembrar que Deus revelou a mim e a você tudo o que nós precisamos saber. Você não precisa saber mais nada para chegar a um conhecimento salvador de Jesus Cristo. E você não precisa saber de mais nada sobre como se tornar mais parecido com o seu Salvador, Jesus Cristo. Agora precisamos de comentário para nos ajudar a entender o que certos versículos estão ensinando. Precisamos de livros de teologia sistemática para nos ajudar a conectar várias doutrinas na Bíblia. E precisamos de livros de histórias da igreja que nos ajudem a ver como os grandes homens do passado navegaram por certas passagens. E precisamos de ferramentas de linguagem de grego e hebraico, como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Precisamos desses outros livros para nos ajudar a entender este livro, mas todos são secundários. E há apenas um texto principal que você tem para a sua vida, e é a Bíblia. Esse é o livro principal, esse livro é suficiente e é tudo o que você precisa para saber quem Deus é. E como agradar a Deus, e como adorar a Deus, e como andar com Deus, e como glorificar a Deus. Você tem o pacote completo aqui nesses 66 livros da Bíblia. Deuteronômio 29 diz que as coisas secretas pertencem ao nosso Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. E o que nos foi revelado está nesse livro. Em segredo, as coisas pertencem a Deus. Então, essa noite eu quero que caminhemos por essa passagem e nos lembremos do tesouro que você tem
em suas mãos. Agora, esses dois versículos realmente se dividem em dois títulos. Quero que você observe primeiro a inspiração divina da Escritura, que está no início do versículo 16. Então vamos observar a suficiência dinâmica da Escritura, e essa é a segunda metade do versículo 16 e 17. Eu não sei se eu já preguei uma mensagem de 2 pontos, mas essa é uma mensagem de 2 pontos. Então, vamos começar onde o versículo 16 começa. O que vimos nessa passagem essa noite? A inspiração divina das Escrituras. Esse versículo começa com todas as Escrituras são inspiradas por Deus. Vamos apenas olhar uma palavra de cada vez. A palavra Escritura. Escritura significa literalmente os escritos. É uma palavra grega graphe que vem para o idioma inglês como gráficos, que foi escrito. E sabemos, olhe mais para o versículo 15, ele fala sobre as escrituras sagradas. Então, o que é inspirado não são supostos sonhos, ou visões, ou sentimentos, ou mesmo tradição. O que é inspirado não são experiências místicas. A única coisa que é inspirada no mundo é a Escritura, o que realmente foi escrito pelos profetas e pelos apóstolos. Então, não apenas a Escritura, mas toda a Escritura, que significa que a totalidade do Antigo Testamento é inspirada por Deus. Que o Novo Testamento e cada livro que foi escrito adicionado ao cânon da Escritura, reconhecido no cânon das Escrituras, foi inspirado por Deus. Então, cada livro da Bíblia foi inspirado por Deus. Cada capítulo, cada versículo, cada palavra, cada letra, cada jota, cada tio é inspirado por Deus. A J, a menor letra hebraica, é como um cílio, é como um pequeno apóstrofe. É um traço que separa uma letra da outra, que é apenas um pequeno traço, quase como se fosse um serafim na parte inferior. Uma fonte é o que separa, por exemplo, em nossas letras em inglês e no português, um I minúsculo de um T minúsculo. É apenas aquele pequeno traço. E o que o Paulo está nos dizendo aqui é que toda a Escritura, de Gênesis 1:1 até o final do livro de Apocalipse, no capítulo 22, é tudo soprado diretamente da boca de Deus. Quando você olha para esse texto no versículo 16, inspirado por Deus, é na verdade uma palavra no grego original, quando Paulo escreveu isso, theanustas, e é uma palavra composta, Deus, que é Teos, e então a palavra para soprou da boca, quer dizer que Deus soprou toda a Escritura soprada da boca de Deus. Jesus citou Mateus 4, versículo 4, quando ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A maneira mais correta não é a doutrina da inspiração da Escritura, é a doutrina da expiração da Escritura, que Deus soprou de sua própria boca. E se você tem um ESV, eu pego de um novo padrão americano, a Escritura foi soprada por Deus, e é exatamente isso que significa o que os autores não foram inspirados. O texto que eles gravaram, escreveram, foi inspirado. Os autores bíblicos foram levados pelo Espírito Santo para registrar o que eles têm, mas eles não foram inspirados. É o produto ou conteúdo do que eles escreveram foi soprado diretamente da boca de Deus. Agora, algo que é importante falarmos agora é a dupla autoria da Escritura. Que cada livro na Bíblia e cada passagem da Escritura tem dois autores. Existe um autor principal e existe um autor secundário. O autor principal é o Espírito Santo de Deus. O autor secundário é o autor humano,
E havia mais de 40 homens que foram usados por Deus para registrar e escrever os livros que temos em nossas mãos, a Bíblia. E, portanto, existe essa autoria dupla. Mas o Espírito Santo é o autor principal da Escritura, pois ele trabalhou por meio de autores humanos para registrar o que temos na totalidade da Bíblia. Agora, também precisamos entender que, como a Bíblia, a palavra de Deus foi escrita, em sua maior parte, não foi um ditado mecânico, onde Deus falaria de forma audível ao autor, e eles escreveriam o que ouviram, a voz de Deus dizendo... Não, não foi assim que a Bíblia foi escrita. Há alguns casos em que os profetas escreveram, assim diz o Senhor. Mas na maioria das vezes, o Espírito Santo trabalhou por meio de homens, que usam seu próprio vocabulário, seu vocabulário único, suas próprias maneiras de expressão, seu próprio estilo de escrita, seu próprio gênero literário, seus próprios temperamentos e personalidades, suas pesquisas históricas e suas observações de testemunhas oculares, suas próprias entrevistas com outras testemunhas oculares e o seu próprio conhecimento das Escrituras para registrar o que temos, de modo que Moisés escreveu totalmente diferente de Davi. E Davi escreveu totalmente diferente de Isaías. E Marcos é totalmente diferente de Lucas. E Lucas é completamente diferente de João. E quando lemos esses livros na Bíblia, vemos a singularidade de cada autor humano, pois eles têm a sua própria maneira de declarar o que escreveram. Mas o Espírito Santo finalizou tudo, e através de tudo, o Espírito de Deus supervisionou cada um dos autores humanos. Agora, duas palavras-chave que estamos falando sobre inspiração. Inspiração verbal e inspiração plenária. Inspiração verbal significa que cada palavra da Bíblia foi soprada diretamente da boca de Deus e registrada por um autor humano. Por que isso é importante? Não são apenas pensamentos gerais, não é apenas uma grande ideia, não são apenas certos conceitos que são inspirados, mas cada palavra individual na Bíblia procedeu da boca de Deus. Portanto, quando chegamos à Bíblia, estudamos palavras individuais, palavras que podem ser analisadas, palavras que podem ser definidas, palavras que podem ser comparadas, analisadas, com nuances exegetas e interpretadas. Estudamos a Bíblia não apenas para ideias gerais, mas estudamos cada palavra específica que cavamos no texto da Escritura. E em seguida, a segunda é a inspiração plenária. A palavra plenária significa todo. Como essa sessão plenária na Ligonia Nacional Conferência, onde todos se reúnem para essa sessão plenária. E inspiração plenária significa simplesmente que toda a Escritura, toda a Escritura, é soprada da boca de Deus. Toda narrativa, todo milagre que é registrado, todo extraordinário, todo provérbio, toda profecia, toda epístola, toda narrativa, todo discurso, toda parábola, toda alegoria, tudo saiu da boca de Deus. Então, isso inclui o criacionismo de Segia, e um Adão e uma Eva históricos literais, e o pecado original, e um dilúvio mundial, e o colapso das paredes de Jericó, e Jonas que foi engolido por uma baleia, e Daniel que foi preservado na cova dos leões, e o anjo do Senhor que matou 185 mil assírios. Tudo veio da boca de Deus. E rejeitar qualquer parte da Escritura é rejeitar o próprio Deus, porque é a palavra de Deus.
Feliz em saber que você ainda está aí, tudo bem. Agora, quero tirar duas implicações sobre isso. Então, fique comigo. Por que a Bíblia é inspirada por Deus? Há duas explicações específicas. A número 1 é a inerrância da Escritura. A inerrância da Escritura porque Deus é santo e sem pecado. E é perfeitamente perfeito. O que Ele soprou da sua boca é o mesmo. O que Ele soprou é perfeitamente santo e perfeitamente sem erros. E Deus não é homem para que minta. Tito 1, versículo 2. Deus não pode mentir. Hebreus 6, versículo 18. É impossível que Deus minta. João 17. Sua palavra é a verdade. Portanto, porque Deus não pode mentir, toda a sua escritura que foi soprada na sua boca, da boca de Deus, portanto, tudo o que está registrado aqui nesse livro, na Bíblia, é inerrante e sem erro. Salmo 119, versículo 151 diz que todos os seus mandamentos são verdade. Salmo 119, versículo 160. A soma de sua palavra, quando você soma tudo, a soma de sua palavra é verdade. Em Provérbios 30, versículo 5, diz que toda a palavra de Deus é testada. E a ideia é que uma medalha seja colocada na fornalha para que ela, quando for aquecida, para ser testada, e as impurezas subiriam à superfície, e eles removeriam as impurezas do topo e deixariam para trás o metal puro. O que o escritor de Provérbios está querendo dizer é que a palavra de Deus é como se tivesse sido colocada na fornalha mais quente, e demonstrando que ela foi testada para mostrar que não há impurezas na palavra de Deus. Então, a implicação número 1 desta verdade é a inerrância da Escritura, porque Deus é santo, portanto, sua palavra é santa. A segunda implicação é a autoridade das Escrituras, porque Deus é soberano. E Deus possui autoridade suprema sobre toda a sua criação. Portanto, suas palavras vêm a você e a mim como soberano, que tem autoridade para comandar nossas vidas, que tem autoridade para ativar nossa consciência e dirigir os nossos passos. Porque a palavra de Deus sai da boca de Deus. Portanto, o nosso Deus soberano fala com autoridade suprema nas Escrituras. E, portanto, antes de prosseguirmos, quero apenas fazer uma aplicação aqui para a sua vida. Quero conectar isso a você. E o que isso exige de nós? Número 1, é para você entrar na palavra de Deus. Isso exige que você e eu a leiamos, que a estudemos, que a aprendamos. Charles Spurgeon disse: visite outros livros, mas viva na palavra de Deus. Viva na Bíblia. Faça viagens e visite outros livros, mas faça a sua casa na palavra de Deus. E acho que isso pode ser um perigo para nós aqui hoje. Ficamos mais preocupados e mais interessados em outros livros e perdemos de vista o único livro que é inspirado por Deus e o único livro que fará mudança completa, que ficaremos completos e equipados. Usamos outros livros apenas para nos ajudar a entender esse livro. Então você precisa entrar na palavra de Deus, viver na palavra de Deus. Você precisa ser como Spurgeon, como disse John Bunyan, porque o homem é uma Bíblia ambulante. Pique em qualquer lugar, ele segue a Bíblia. Você precisa ser uma Bíblia ambulante. E até mesmo suas maneiras de expressão, seu vocabulário, suas formas de comunicação gotejam com a linguagem bíblica e metáforas e analogias bíblicas que você se torna uma Bíblia ambulante. Então você precisa viver na palavra de Deus. Eu te pergunto, você está vivendo na palavra de Deus? Leia a Bíblia em um ano. Pegue um livro da Bíblia e diga que vai lê-lo várias vezes.
Fotografe, faça uma cópia fotográfica de um livro da Bíblia na sua mente. Pegue uma caneta e leia, e marque, e assobrinhe, e desenhe círculos. Coloque setas e asteriscos, o que for necessário para ajudá-lo a se envolver, a se engajar com a palavra de Deus. Memorize, medite, medite sobre ela. Fique na palavra de Deus. E, em segundo lugar, coloque a palavra de Deus em você, para que a sua relevância prática seja claramente vista. Isso irá renovar sua mente. Isso vai inflamar seu coração e sua paixão por Deus. Seria como uma bússola moral para a sua vida, que está sempre apontando para a direção certa. Então é aí que esse texto começa. A inspiração divina da Escritura. Toda Escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus, soprada por Deus. Agora isso nos leva a um segundo e último ponto, que é a suficiência dinâmica da Escritura. Somente um livro que é inspirado por Deus pode fazer o que diz esses dois versículos. Apenas um livro sobrenatural pode produzir esse tipo de resultados sobrenaturais. Isso não pode ser dito de nenhum outro livro do mundo. Somente a Bíblia. Somente a Escritura. Então olhe para ela. Diz que toda a Escritura, são inspiradas por Deus e proveitosas. Esse livro é mais proveitoso do que qualquer livro que você irá ler na vida, que você já pegou em toda a sua vida. Essa palavra grega para rentável, para significado, significa que ela é útil e produtiva. É benéfica. É altamente produtiva. É extremamente benéfica. É extremamente útil em sua vida. Cada minuto que você investir lendo a palavra de Deus, na palavra de Deus, renderá resultados exponenciais e excepcionais em sua vida. Se você vier com um coração humilde e com uma mente que é ensinável e com o desejo de colocar isso em ação, o que você está lendo, a Bíblia. Então ele agora nos dá 4 palavras que eu quero chamar sua atenção. Proveitosa para 4 coisas. Primeira, para o ensino, que indica o que é certo. Para a repreensão, que indica o que é errado. Terceira, para a correção, que indica como corrigir. E treinar em retidão. É como viver corretamente. Então, cada uma dessas 4 palavras, o que é certo, o que é errado, como fazer o que está errado ou certo. Então, como vivê-lo e colocá-los em prática, treinando em retidão. Então, vamos olhar para cada uma dessas 4 palavras. A primeira é suficiente para ensinar. Proveitosa para ensinar. Agora, quando ele diz ensinar aqui, ele não está se referindo ao ato de ensinar. Ele está se referindo ao conteúdo do ensino. Ele está se referindo à revelação divina, à revelação especial, sã doutrina, que encontramos na palavra de Deus e é transmitida a nós em muitas expressões diferentes no livro de Atos, como os apóstolos ensinando em Judas, e a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em 2 Timóteo, é a verdade. Em Atos, é todo o propósito de Deus, o pleno conselho de Deus. Em Romanos, ela é aquela forma de ensino a qual você foi comprometido. Esse livro, a Bíblia, deve ser o principal livro didático para a sua vida. Esse livro traz a você a verdade não adulterada e sem verniz sobre quem Deus é, como Deus é, como posso conhecer a Deus, quem sou eu, o que eu sou, por que estou aqui, de onde eu vim, o que é de errado com o mundo, qual é a solução do mundo, como devo viver, como posso conhecer a paz e a felicidade, o que é o casamento, o que é a família, o que é a morte,
O que está do outro lado da morte? Como eu vou para o céu? Qual é o julgamento final? Essas são as perguntas-chave que cada pessoa aqui nessa noite deve ter a resposta certa e apenas um livro onde você encontrará essas respostas. E para isso é a Bíblia. A Bíblia é infalível, inspirada e inerrante. E as respostas infalíveis estão na palavra de Deus. Você não obterá as respostas para essas perguntas em um livro de matemática. Você não as obterá de um livro de contabilidade. Você não obterá em um livro de ciências ou até mesmo de um livro de filosofia ou de ciências políticas ou de algum outro livro religioso. As respostas para esses fundamentos, para essas perguntas fundamentais da vida, quem Deus é, quem eu sou, o que é de errado comigo, o que é de errado com o mundo, qual é a única solução do mundo, o que eu devo fazer para ter um remédio em minha vida, para onde eu vou depois da morte. As respostas só se encontram na palavra de Deus. Essas respostas, essas perguntas estão apenas na Bíblia. Então toda a Escritura é proveitosa para ensinar. Segundo, para a repreensão. E a palavra repreensão significa o que há de errado com a minha vida. Espero que há de errado com o mundo. O diagnóstico certo é que a metade da cura que foi dito, se você não sabe fazer o diagnóstico correto do que está de errado com a sua vida ou com o mundo, você nunca encontrará a solução certa fora da palavra de Deus. A palavra repreensão significa expor o que está errado. Ela precisa trazer a convicção do pecado. E isso é absolutamente necessário, tanto para a salvação quanto para a santificação. Ninguém jamais será genuinamente salvo até que saiba o que há de errado com ele. Só há um tipo de pessoa por quem Cristo morreu. E é um pecador. Esse é um pecador. E só há uma maneira de entrar no reino de Deus. E essa maneira é confessar que você pecou e que não alcançou a glória de Deus. A Bíblia não se destina a massagear egos, ou a fazer cócegas dos ouvidos, ou a adoçar o diagnóstico. A Bíblia nos confronta de frente, diretamente. E ninguém jamais será salvo até eles saibam que são pecadores e que pecaram contra o Deus Santo do céu. Ninguém jamais será salvo só porque eles estão sozinhos. Ninguém jamais será salvo só porque eles têm um emprego ruim ou um casamento ruim. Ninguém nunca será salvo porque eles estão perdendo algo na vida. A única pessoa que será salva é a pessoa que teve a compreensão das Escrituras e a repreensão trazida à sua consciência e ao seu coração, e eles reconheceram que eu sou o chefe principal dos pecadores. Essa é a bagunça. O ministério da palavra de Deus é a mesma verdade na santificação. Não podemos crescer como crente até que saibamos o que precisa ser cortado, podado de nossas vidas, que está nos impedindo de crescer e de desenvolver espiritualmente. Então ouça Hebreus 4, versículo 12 e 13. Pela palavra de Deus, que é viva e ativa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Pois não há criatura escondida de sua vista, mas todas as coisas estão abertas e expostas diante dos olhos daquele com quem temos que fazer isso. Esse é o ministério da palavra de Deus. O Espírito Santo está vindo ao mundo para convencer os homens do pecado e da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo só faz isso em conjunto com o ministério da palavra de Deus. O Espírito de Deus e a palavra de Deus, a escrita de Deus, a escritura, elas trabalham juntas, em perfeita parceria. E não há convicção de pecado, e não há convicção de julgamento, de juízo, e não há convicção de pecado, e justiça, e juízo, sem a palavra de Deus sendo trazida para a vida de uma pessoa e perfurando a sua alma. Lembre-se, depois que Pedro pregou no dia de Pentecoste, e ele citou Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. Então ele foi para Salmo 16, versículo 8 a 11. Então ele foi para Salmo 134. Então ele volta para o Salmo 16. Então ele vem e termina com o Salmo 110, versículo 1.
O Senhor disse: sendo só sua mão direita até que eu faça de teus inimigos um estrado para os teus pés. Qual foi a resposta daquela escritura? Escritura após escritura. Escritura após escritura. As pessoas pediram a crucificação. As mesmas pessoas que pediram a crucificação de Jesus, apenas algumas semanas antes, eles interromperam o sermão e vieram correndo para Pedro. E disseram: o que devemos fazer para ser salvos? O que devemos fazer? Registrar que eles foram perfurados no coração, catanuso. É como uma faca de açougueiro sendo enfiada na cavidade do peito ou cortando a garganta de um animal. Sacrifício. Há apenas um instrumento que é tão sobrenaturalmente poderoso que traz reprovação ao coração não convertido. Ele traz a convicção do seu pecado. E essa é a palavra de Deus. Paulo diz em Romanos 7, versículo 7, eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Então, sim, é a palavra de Deus que traz a repreensão. É absolutamente necessário para qualquer conversão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. É necessário para a nossa santificação, para o nosso crescimento em graça. João 15 diz que a palavra de Deus é como uma podadeira que faz um corte. Ela corta o que é estéril. É uma árvore podada. Ela corta o que é estéril e não está dando fruto. E a palavra de Deus, ela nos poda, ela nos corta para que haja um crescimento maior. Somente a palavra de Deus pode fazer isso, meu amigo. Sua vida cristã não crescerá nem 1 centímetro além da ingestão da palavra de Deus. Você não pode viver de acordo com a Bíblia, como você sabe na sua cabeça, mas sua vida cristã não pode avançar 1 milímetro sequer, além do que você conhece da palavra de Deus. Então ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para a repreensão. E o terceiro é que a palavra de Deus ela é proveitosa para a correção. A palavra correção aqui é usada realmente de forma positiva. Essa palavra grega significa restaurar algo que está quebrado. Como colocar um osso quebrado para que ele possa ser consertado, ser curado. Significa colocar algo de volta no lugar depois de ter caído. Como um objeto caindo de uma mesa. Pegá-lo e colocá-lo de volta em seu devido lugar. Essa é a ideia aqui, com a palavra correção. Se a prova e a repreensão trata do que está errado em nossas vidas, a correção trata de como consertar, como colocar de volta, na ordem certa, como dar passos de volta para Deus. Como é necessário na salvação ou na conversão. E realmente chamado do Evangelho, ao chamado arrependimento, ao chamado para a confissão da fé. É absolutamente necessário em nossas vidas cristãs. Como assim? Como continuamente está nos chamando de volta quando deixamos nosso primeiro amor? Os passos são dados. Como voltar ao amor, ao primeiro amor, ao amor pleno de Deus. Ele nos mostra o caminho de volta quando estamos mornos. De como está em chamas por Deus. Essa é a correção que precisamos. Ela é encontrada nesse livro. Está tudo bem aqui, na palavra de Deus. E finalmente, para treinar em retidão. A ideia, treinar em retidão aqui, a ideia aqui é que devemos estar sempre treinando. Nunca devemos parar de treinar. Devemos estar sempre em treinamento na nossa vida cristã, em retidão. E a palavra treinamento aqui carrega a ideia de ser edificado, ser disciplinado e ser discipulado. E a palavra justiça aqui se refere a uma justiça prática, uma santidade pessoal. 1 Pedro 2, versículo 2. Como bebês recém-nascidos anseiam pelo leite puro, a palavra, por ela você pode crescer em relação à salvação. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é como alimento de crescimento espiritual, que produz uma maturidade espiritual catalítica.
em nossas vidas. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Salmo 119, versículo 9 ao 11. Como um jovem manterá o seu caminho puro? Como um jovem manterá o seu caminho puro? Como um velho manterá o seu caminho puro? Como uma senhora manterá o seu caminho puro? Guardando de acordo com a palavra de Deus. No versículo 11. Sua palavra eu escondi em meu coração, para não pecar contra ti. É o poder da palavra de Deus integrado em nossas vidas que nos impede de pecar e estimula nosso crescimento positivo. Em Atos 20, no versículo 32, Paulo diz aos presbíteros em Efésios: eu recomendo a palavra da graça de Deus, que é capaz de edificá-los. De edificá-los. Cada um de nós aqui nessa noite precisa ser edificado em nossa fé. Não podemos permanecer firmes se não estivermos sendo edificados em nossa fé. Um livro que nos edifica, que coloca uma espinha dorsal em nossa vida espiritual, que derrama concreto em nossa alma para que permaneçamos fortes e firmes. Devemos viver na palavra de Deus para que a palavra de Deus entre em nós. Agora olhe para o versículo 17. Vamos encerrar aqui. Forma que o homem de Deus é um termo técnico para o homem que é chamado por Deus para pegar a palavra, que ele mencionou no capítulo 4, versículo 2, pregar a palavra. Mas por extensão se aplica a todos os crentes que estão aqui nessa noite. Para que o homem de Deus seja adequado. Essa palavra quer dizer competente. A ideia é que sejamos completos. Que não haja lacunas, que não haja buracos em nossa vida espiritual. Que não haja deficiências reais, que a palavra de Deus aborda todas as áreas da nossa vida. E estamos sendo treinados em justiça e edificados em nossa fé. E por causa da suficiência das Escrituras, não há nada faltando nessa palavra. Adequado ou competente é uma palavra grega que significa proficiente. Para ser ajustado para a tarefa adequadamente. Poder cumprir todas as exigências que Deus coloca sobre aquela pessoa. É a palavra de Deus que faz isso. Não é um jornal, não é navegar na internet. Não é ler isso, aquilo, ou isso, aquilo. É a palavra de Deus que faz isso. Os outros livros que nos ajudam a entender a palavra de Deus são uma grande ajuda para nós, uma grande ferramenta, mas eles estão apenas nos apontando de volta para o único livro que pode fazer isso, que é a Bíblia. Então ele diz equipado, que significa esteja completamente equipado com tudo que você precisa para viver a vida cristã. Diz que para toda boa obra, isso é surpreendente, nós consideramos isso pelo valor. Sim, nós temos a Bíblia, não apenas ela nos equipa para algumas boas obras, muitas boas obras ou mais boas obras, para cada boa obra, tudo o que Deus nos chama a fazer em nossa vida cristã, a Bíblia torna completamente equipado e adequado. Isso é uma coisa extraordinária. Então você e eu não precisamos de nenhuma revelação especial de Deus fora da Bíblia. Não precisamos de sonhos ou visões. Não precisamos de uma suposta voz audível do céu. Não precisamos de experiências místicas. Não precisamos falar em línguas. Não precisamos de palavras particulares, especiais de profecia. Não precisamos de palavras particulares de conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, tudo que Ele já nos disse, tudo que precisamos saber, está em um livro. E esse livro é a Bíblia. Deus nos deu uma biblioteca bem abastecida de 66 livros que foram reunidos para formar um livro.
E não falta nada que eu e você precise saber, como ter um relacionamento salvador com Deus e de como se tornar mais parecido com o seu Salvador, Jesus Cristo. Está tudo escrito nesse livro, na Bíblia. Quando eu costumava estudar com o Dr. Sproul, eu viajava pelo sudeste do Arkansas, pelos campos de arroz para chegar ao Mississippi. Eu passava por essas pequenas cidades. Teve uma cidade que era tão pequena que eles realmente só tinham um armazém geral, que era da cidade inteira. E eles tinham duas placas na frente. Uma placa dizia: se você não pode parar de acenar. E a outra placa dizia: se não temos isso, você não precisa disso. Bem, eu quero te dizer que isso é verdade sobre a Bíblia. Se não está na Bíblia, você não precisa. Porque tudo que você precisa, toda a verdade, para ser equipado, para ser completado, para ser completo em sua vida cristã, Deus já colocou nesse livro. Sir Walter Scott foi um grande poeta, um historiador escocês, dramaturgo, romancista. Chegou ao fim da sua vida no século XIX. Tinha uma extraordinária biblioteca de 9.000 livros. Que está no seu leito de morte, ele está no seu leito de morte. O seu genro vem falar com ele. Sir Walter Scott diz ao seu genro: traga-me o livro. O genro diz: Senhor, você tem mais de 9.000 livros? Qual livro? E Scott respondeu que há apenas um livro para o moribundo. E esse livro é a Bíblia. O que eu quero que você saiba nessa noite é que há apenas um livro para um homem vivo e apenas um livro para uma mulher viva. E esse livro é a Bíblia. Entre na palavra de Deus, viva na palavra de Deus, leia. Tenha a palavra de Deus em você. Sature-se da palavra de Deus. Sature-se com a Bíblia. Seja um cristão ambulante, uma Bíblia ambulante. Coloque em prática em sua vida. Siga suas orientações. Isso elevará a sua adoração. Aprofundará a sua comunhão. O amadurecerá em santidade. Preparará para cada ministério para o qual Deus o chamou e o chamará para servi-lo. É o pacote completo. É a palavra divinamente inspirada, toda suficiente do Deus vivo. Que essa noite, quando você voltar para o seu quarto, você possa pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. E mergulhar sua alma na verdade da palavra de Deus. Que cada um de nós aqui nessa noite precisa desesperadamente mais da Bíblia em nós. Deus te abençoe. Viva na palavra de Deus.